Quando estamos no ônibus, esperando na fila, andando na rua ou simplesmente entediados do mundo real, costumamos pegar nossos celulares e mergulhamos no mundo de informações infinitas da internet. E na maioria das vezes, isso acontece de forma automática, certo? Eu vejo muitas pessoas falando que devemos evitar ou sair das redes sociais por conta disso. Em alguns momentos, até colocando elas como um mal do século. Mas sinceramente, eu acho que o problema não são elas em si, mas sim a forma como a gente utiliza. Nosso celular pode ser um grande aliado na vida, nos fornecendo todas as coisas maravilhosas que a internet pode oferecer. As redes sociais, por exemplo, podem ser o maior canal para se obter conhecimento. Porém, se você não aprender a usar essas ferramentas da forma correta, acabará tendo sua energia sugada para o mundo da inutilidade. Terá problemas em sua saúde mental devido ao excesso de informações e comparações excessivas. E muitas vezes acabará deixando de ser o controlador da ferramenta para ser o zumbi, completamente guiado pelo algoritmo, sempre atrás do próximo vídeo legal para passar o tempo, e desperdiçando a sua vida e energia da forma mais idiota possível. Sabendo disso, devemos deixar de ser perdidos no mundo digital e passar a usar isso como uma ferramenta para alcançar nossos objetivos. A gente precisa entender que as redes sociais tiram a nossa consciência da vida, tanto física quanto mentalmente, porque ficar scrollando e vendo vídeos de forma infinita e passando muito tempo nisso faz com que áreas do nosso cérebro responsáveis por divagação, evitação, comecem a se ativar mais. E por conta desse comportamento evitativo, a gente acaba retraindo as emoções, pensando em diversas coisas, criando ruminações e fazendo diversas outras formas que são sustentadas por esse sintoma de evitação e anestesia que as redes sociais causam em nós. Quando essas redes estão ativas, a gente está ignorando completamente o mundo real e focando somente em nós mesmos, porque o sentido do vídeo muitas vezes não é nem porque a gente quer assistir, mas sim porque a gente fica divagando, você tá vendo e pensando em outras coisas, tá tendo esse comportamento evitativo. Isso é tão verdade que para a maioria das pessoas, a rede social não necessariamente existe o interesse nela, existe o interesse por vídeos em si, por ver coisas, por consumir. Mas existe um interesse por meio de uma anestesia. As pessoas passam muito tempo na rede social no sentido de anestesiar as emoções dela, de evitação de conflitos que não querem sentir. Muitas vezes pode ser tédio, pode ser uma emoção negativa. Pode perceber em você mesmo. Se você é alguém que costuma usar muito a rede social, às vezes quando tem momentos de estresse na sua vida, você tende a usar mais a rede social do que em outros momentos. Então não é necessariamente que as pessoas se interessam pelo vídeo, mas sim porque a rede social se tornou uma simples fuga da realidade para nós. Quando fazemos isso, acabamos caindo na maior armadilha do mundo moderno. As recomendações infinitas de conteúdo que te fazem fugir da realidade e se divertir apenas por alguns segundos, o que com toda a sinceridade do mundo é uma perda de tempo. Pois mesmo passando 5 horas por dia nas redes sociais, você dificilmente consegue se lembrar das coisas que consumiu há 4 dias atrás, mesmo tendo gasto todo o seu tempo e a sua preciosa atenção. Ou seja, utilizando uma ferramenta tão poderosa de uma forma burra. Porém, o problema não é a rede social ou a internet em si, mas sim a forma como nós consumimos, como a gente consome o vídeo em si, porque cada vez mais se torna algo mais automático. E as pessoas não necessariamente entram nesse mundo digital para escolher algo interessante para consumir, mas sim entram para passar o tempo e ficam esperando receber algo legal, sem um completo sentido ou um guia para esse comportamento. E com o tempo, as coisas que você vê modulam a sua percepção do mundo, modulam os seus interesses. E isso faz com que você, altere a forma como você é mesmo, sabe? Se você está consumindo coisas em uma determinada rede social específica, com o tempo aquilo vai impregnando na sua cabeça. Não no sentido de, sei lá, de uma teoria de conspiração de que as redes sociais mudam essa forma de ver o mundo, mas no sentido de que aquilo que você consome, ele tá te trazendo coisas, sabe? Se você falar com uma pessoa que faz exercício ou com uma pessoa que gosta de gastronomia, a forma como elas enxergam uma praça de alimentação do shopping são bem diferentes. Então, as coisas que você consome, elas moldam a sua visão de mundo. E se você não souber usar esse conhecimento e direcionar as informações para aquilo que você deseja para sua vida, alguém ou o mundo em si vai fazer isso para você. Por isso que a gente tem que ter tanta atenção sobre aquelas coisas que a gente consome. Porque meio que secretamente, meio que sem a gente perceber, tudo aquilo que a gente consome molda a nossa visão de mundo. E se isso for pro lado ruim, é algo muito perigoso. Quando você se pegar, você já vai ter pouco interesse nas coisas do dia a dia, você já vai estar pensando de forma diferente sobre temas que você consumiu. Então é importante que você controle as coisas que você consome. Aprender a usar as redes sociais a seu favor e finalmente deixar de ser usado
pode parecer algo simples, mas na prática não é. Inclusive, esse talvez seja o motivo do Brasil ser um dos países mais ansiosos do mundo, e também um dos maiores consumidores de redes sociais, pois as associações entre o uso excessivo de redes sociais e problemas de saúde mental é algo que vem crescendo exponencialmente. E se você não melhorar a sua relação com essas ferramentas, terá grandes chances de colher apenas as recompensas ruins desse comportamento. Eu não sou de forma alguma um opositor do mundo digital, pois é mais que claro para todas as pessoas que a mesma ferramenta que pode estar aumentando os níveis de ansiedade e alimentando o sentimento de comparação negativo entre nós, é a mesma que lhe permite acompanhar conteúdos de pessoas e universidades extremamente relevantes e aprender conteúdos únicos que melhoram a forma como você enxerga e se comporta no mundo. A mesma internet que me fazia perder horas em vídeos e séries por meio de um comportamento completamente automático e sem sentido, é a mesma que me permitiu aprender neurociências e psicologia para além da minha graduação. E é a mesma que permite acessar conhecimentos raros de uma forma completamente gratuita. Porém, ao olhar para o lado, veremos que a maioria das pessoas não usam a internet e as redes sociais para aprender e evoluir, mas sim para fugir da realidade e encontrar uma forma de prazer imediato e gratuito, ao mesmo tempo que desperdiçam o seu tempo. Para que esse problema se torne mais palpável, basta que façamos uma conta simples. Se você gasta 5 horas em seu telefone por dia, durante uma semana terá gasto 35 horas apenas em seu celular. Esse tempo, na prática, está sendo tirado dos seus projetos e sonhos pessoais, que muitas vezes são deixados de lado devido à falta de tempo. E por conta desse comportamento ser algo automático, acabamos nem percebendo isso. E é aí que está o maior problema, pois se não mudar isso o quanto antes, perceberá apenas quando já for tarde demais. A melhora da sua relação com as redes sociais começa quando você entende que o comportamento certo é entrar no mundo digital com o objetivo sempre. Isto é, não devemos entrar nas redes sociais apenas para passar o tempo ou ver o que está acontecendo, mas sim entrar com o objetivo em mente, tendo um sentido para esse comportamento. Pois como disse o gato filósofo mais famoso do mundo, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Ou seja, o nosso ponto fraco na internet não é ela em si, mas a falta de objetivo ao utilizá-la. Pois passar 12 horas na internet estudando sobre sua profissão ou sobre assuntos que te fazem evoluir como pessoa é uma excelente forma de usar seu tempo. Agora, quando você consome vários podcasts inúteis, cortes de fofoca ou vídeos que servem apenas para passar o tempo, 1 hora gasta já é muita coisa perdida. No mundo real, nós não saímos por aí para ver o que acontece ou aceitamos conversar com qualquer pessoa. Mas aqui no digital, gastamos e nos relacionamos sem qualquer tipo de filtro na maioria das vezes, quando deveríamos agir da mesma forma que fazemos em nossa vida fora da internet. Isto é, para que seguir 1000 pessoas ou assistir 5 horas de conteúdo por dia, quando na verdade quase nenhuma dessas coisas realmente faz diferença na sua vida? Eu sou uma pessoa que não tem nenhum tipo de notificação no meu celular. Nas minhas redes sociais eu sigo pouquíssimas pessoas, acho que 11 atualmente. E não entro lá para passar muito tempo. Sempre que eu entro é com o intuito de assistir alguma coisa que eu sei que sai em tal horário, algum conteúdo que eu quero consumir. Então eu controlo bastante essa minha exposição. Porém, eu tenho outro Instagram pessoal, outras redes sociais pessoais onde eu sigo meus amigos. Só que essa não é a rede social que eu passo mais tempo. Porque eu entendo que esse momento de descontração, que as pessoas valorizam de ver quem elas conhecem, de interagir com os amigos, é um recorte do dia. Você não pode estar na maior parte do dia usando as redes sociais para isso. Você tem que estar usando para aprender e modular as coisas que você quer para sua vida. Porém, mesmo trazendo esse ponto antes de que eu não tenho notificação, sigo pouquíssimas pessoas, eu sou um usuário ativo de redes sociais. Eu acho que diariamente eu uso pelo menos 1 hora, sim. Só lendo mais de 1 hora, né? Mas eu uso 1 hora só consumindo stories, por exemplo. Lendo stories e conteúdos de pessoas que eu acho que são valiosas para minha vida, que tem algo a me ensinar. Então, não é necessariamente você parar de usar as redes sociais para sempre, mas entender como usar isso de forma útil, sabe? O problema não é o tempo que você gasta lá. O problema é a forma como você usa esse tempo. E é aqui que tá a virada de chave. Às vezes, se você passar muito tempo na rede social, mas usar isso a seu favor, por exemplo, eu consumo muito conteúdo e ao mesmo tempo eu crio conteúdo. Eu não fico assistindo um vídeo de gatinho fofinho pra descontrair, sabe? Então, mesmo que eu passe muito tempo, está sendo valioso pra mim. E é isso que a gente tem que pegar. Ou seja, a gente precisa definir objetivos e metas, entender a forma como você usa as redes sociais, assim como a gente faz no mundo real. No mundo real, a gente não sai falando com várias pessoas na rua, sai consumindo qualquer coisa, parando em lojas ou qualquer lugar. A gente seleciona aquilo que a gente se expõe. Você não gasta o seu tempo com coisas que você não gosta ou que não são valiosas para você.
Então por que no mundo digital a gente faz isso de forma tão diferente? Sendo que, teoricamente, são as mesmas coisas, sabe? Não tem por que esse comportamento ser tão diferente. A não ser que a gente aprendeu dessa forma. A gente aprendeu que a internet foi passatempo. A gente aprendeu que quanto mais você entra, vê vários vídeos e vai continuar vivo, o tempo passa como uma forma de recreação. Mas não pode ser assim na prática, porque você está perdendo algo muito valioso para sua vida, independente do que você queira construir. Foi-se o tempo em que todo o conteúdo da internet era valioso, ou que era mais fácil selecionar aquilo que você consome de forma automática. Hoje em dia, se você não tiver essa visão crítica e criar um raciocínio que te direcione a consumir a internet, você vai acabar perdendo todo o seu tempo em conteúdos que não são nada relevantes para você. Em resumo, o uso excessivo de redes sociais acaba roubando a nossa energia e disposição física. Claro que é causado por diversos fatores, porém, podemos tentar simplificar os mecanismos que geram esses problemas na nossa vida. Saúde mental. Podemos entender a saúde mental como um estado de produtividade de uma pessoa, não no sentido de trabalhar e ter cada vez mais resultado, mas no sentido de que produtividade é o ato de conseguir viver bem, atendendo suas demandas da vida cotidiana e se manter em um bom funcionamento. Quando falamos de redes sociais e saúde mental, abrimos um leque gigante de problemas, que vão desde níveis mais elevados de ansiedade e depressão até uma maior insatisfação com a própria vida, pois as redes sociais nos permitem ter acesso ao mundo todo. Por meio delas, podemos ter contato com diferentes pessoas de qualquer lugar do planeta Terra. O problema é que as coisas que vemos afetam diretamente nossa visão de mundo, e isso causa os níveis mais elevados de insatisfação, pois ao ver um recorte da vida de milhares de pessoas na tela do nosso celular, tendemos a achar que a vida delas são melhores e mais perfeitas que a nossa. E isso causa diversos comportamentos desadaptativos, que vão desde uma tristeza por não ter a vida dos sonhos, até um nível elevado de ansiedade devido às notícias das coisas que estão acontecendo no mundo. E esse é o motivo que deve fazer com que nós tenhamos cuidado com as coisas que consumimos. Ou seja, as coisas que a gente consome na internet são o extremo modulador das nossas percepções e do nosso comportamento no geral. E sabendo disso, a gente tem a obrigação de direcionar isso para uma forma que beneficie a nossa vida, que nos ajude a ter uma vida melhor, que nos ajude a conquistar as coisas que a gente deseja. E não ficar usando isso e perdendo tempo para algo que só faz mal pra gente, sabe? É uma questão de entender isso. Acho que uma relação importante que a gente pode fazer é tipo comida. A gente aprende que, a comida tá sempre associada ao prazer, a comida tá sempre associada como, tô triste, vou comer um chocolate. E não é necessariamente significa que a comida não deva ser associada a isso. Jantar com seus familiares, com as pessoas que você ama, é algo legal. A comida pode estar relacionada com prazer e emoção. Porém, não é isso no contexto geral da vida, sabe? A comida, ela tem a função primordial de manter a gente vivo, de alimentar nosso corpo, de dar energia, de nos nutrir, de ser uma ferramenta. E não esse objetivo que a gente deu pra ela. De mesmo modo, é as redes sociais. Ou você acha que quem inventou, acho que se eu não me engano foi o governo americano, acho que no exército, alguma coisa nesse sentido, pelo que eu lembro. Ou você acha que a pessoa que inventou a internet, isso foi criado, pra gente usar dessa forma mesmo? Tão sem sentido assim, perder tempo? Ou foi pensada para ser uma super ferramenta que conecta pessoas de vários lugares do mundo, deixa a informação disponível para todo mundo, nesse mesmo sentido, sabe? Será que a comida, não diria foi feita, mas será que o ponto principal da comida é te ajudar a melhorar o humor quando você tá triste? Ou será que é nutrir seu corpo e te ajudar a ter vida, sabe? O roubo de energia. Todas as informações que entram no nosso cérebro cobram um preço, pois nada é de graça. Todos esses conteúdos consumidos durante as rolagens de seu feed exigem gasto energético, assim como qualquer outra atividade que fazemos. O cansaço causado pelas redes sociais muitas vezes é devido ao excesso de informação, pois tudo o que vemos é processado em nosso cérebro. E tendo em vista que temos mais informações em 1 hora de rolagem no feed do que nossos ancestrais tiveram durante toda a vida, o nosso cérebro é extremamente exigido para isso. E esse talvez seja um dos motivos das pessoas estarem tão cansadas, sem foco ou sem motivação para as atividades do dia a dia. Muitas pessoas acreditam que as redes sociais servem como uma forma de descanso, quando na verdade estão se cansando mais ainda, pois exigem atenção e processamento, como ler um livro ou assistir uma aula. A única coisa que muda é a forma do estímulo, o medo de estar atrasado. Outro grande fator que influencia a nossa vontade extrema de ficar imersos nas redes sociais é o medo criado pela nossa cabeça de que estamos perdendo algo. E esse é o motivo de checarmos nossos celulares a cada 20 minutos. Mas isso na realidade é uma perda de tempo. Não estamos perdendo nada. O que na verdade gera esse comportamento de usar as telas em excesso é o prazer extremo causado pelas redes sociais. Pense que todas essas informações são um prato cheio para o nosso cérebro.
Pois uma das coisas que mais amamos é a novidade, mas diferente do que a gente vê por aí, do que a gente imagina ser, o uso excessivo de redes sociais, ele não está necessariamente apenas ligado ao prazer que essas informações, que esses estímulos geram pra gente, mas também está ligado com aquele ponto que eu trouxe no começo do vídeo, com a simples fuga da realidade. As pessoas se estressam e vão para as redes sociais, as pessoas sentem tédios e vão para as redes sociais, as pessoas brigam com alguém e vão para as redes sociais. Elas estão meio tristes, sem saber o que fazer, querendo procrastinar, querendo enrolar. E com um comportamento de compensação para esse sentimento, elas vão para as redes sociais. E buscando conteúdos que nos tirem da realidade, a gente acaba preenchendo o vazio, a dor causada por uma existência ruim, mesmo que de forma momentânea. Não significa que a vida da pessoa está ruim, mas significa que nesses momentos onde a vida está ruim, onde está um pouco mais difícil, a pessoa usa isso como fuga. Porém, eu não concordo com a ideia de que a gente tem que sair das redes sociais. Porque, pelo que a gente vive hoje, o mundo está indo numa direção completamente contrária disso. Eu acho que, claro, a gente tem que buscar ter um estilo de vida menos moderna. Como comer bem, acordar cedo, tomar água, fazer exercício. Mas eu acho que em relação a essa ferramenta, a gente não tem que ser, totalmente excludente. Muitas pessoas que falam que a gente tem que sair das redes sociais, elas têm um pensamento 880. Ou é ou não é. Então as pessoas acham que, porque a rede social faz mal para várias pessoas, porque a rede social tem o potencial de te fazer mal em algum aspecto da sua vida, você tem que sumir disso, ignorar tudo e todas as outras coisas que você perde por fazer esse comportamento, por sair das redes sociais. Eu já fui uma dessas pessoas e a coisa que me fez mudar essa percepção foi entender que a internet, o mundo digital como um todo, ele funciona como qualquer outro ambiente ou lugar da nossa vida. A gente não é obrigado a ficar em um lugar consumindo determinada coisa. Ou seja, você não é obrigado a usar a internet só para assistir vídeo de gatinho fofinho ou gastar seu tempo. E ou é assim ou não usa nada. Você pode fazer como você faz na sua vida. Você não vai em lugares que você não gosta. Ou se você está em um lugar que você gosta, mas tem uma pessoa que você não gosta, você faz de tudo para não interagir com essa pessoa. Então a internet é extremamente igual. A forma, as coisas que a gente consome, o direcionamento que a gente dá, a utilidade da ferramenta, ela é feita como qualquer outra escolha da nossa vida. O que acontece é que a gente aprendeu a não tomar a decisão, a não pensar na internet dessa forma e a entender que a gente, talvez não controle tanto. Só que na verdade a gente controla. Você pode parar de seguir as pessoas que você não tem interesse. Quando aparecer alguma publicação que você não gosta, que não é relevante, você pode clicar em não tenho interesse e não quer isso. Você pode definir horários, você pode controlar. Não significa que ou usa da forma como todo mundo usa ou não usa. Dentro dessas duas percepções de mundo, existe um mundaréu de informações. Você pode não consumir e usar só para produzir. Você pode só consumir e não produzir nada. Então existem várias formas que você pode direcionar isso. Não é sim ou não. Como eu falei antes, hoje eu não tenho notificações no meu celular. Nenhum tipo. A não ser da minha agenda, que é para me lembrar de fazer as coisas. E isso por si só já ajuda muito. Esse é um comportamento que eu vejo que algumas pessoas têm, mas a grande maioria não tem. Porque às vezes você tá lá com o celular, chega uma notificação de post daquelas de aplicativo. Ah, curtiram sua foto. Ah, seu pedido tá a caminho. Ah, não sei o que lá, alguma coisa nesse sentido. E aí quando você vai ver, você entra naquilo e começa a consumir várias coisas, e já vê, já passou 1 hora na rede social. Então não ter notificação já ajuda porque, teoricamente, você escolhe quando você vai usar. Então se eu tô aqui, meu celular tá aqui, eu tô fazendo as minhas coisas e, bate algum pensamento aqui e fala, será que alguém manda mensagem? Aí eu vou e olho. Então esse de não ter notificação já ajuda por si só. Outro ponto é controlar as pessoas que você segue, aquilo que você consome. Como eu falei no começo, um comportamento que eu fiz é parar de seguir pessoas que não são relevantes pra mim. A gente tem a questão de que tem que seguir mais pessoas. Você achou algo legal e você vai e segue. Ou você só quer curiar a vida da pessoa mesmo e segue todo mundo. Aí tem pessoas que seguem 700 pessoas. Como que você vai consumir conteúdo de 700 pessoas sem atrapalhar a sua vida? Mesmo que você não consuma de 700, coloca de 100. Se cada um postar um vídeo de, stories, vídeos, você vai gastar uma cota do seu dia pra ver isso. Então, algo que pode te ajudar é selecionar, 10, 11 pessoas que você gosta, que são relevantes pra sua vida. Não precisa ser só profissional. Pega pessoal, cultural, de outras formas que podem te ajudar, que seja relevante pra você, e siga apenas essas pessoas. Só aí, por si só, você já controla as informações que você consome. Porque se você entende que aquelas pessoas são valiosas, te ajudam de alguma forma, qualquer conhecimento que vem daquelas pessoas vai te ajudar. Então, cada vez que às vezes você, mesmo que vai gastar seu tempo vai passar o seu tempo nas redes sociais, você vai estar consumindo algo de relevante. Nesse ponto, eu sei que pode gerar problemas. Por exemplo, algo que eu tive é que, eu parei de seguir as pessoas e eu tenho amigos, tenho pessoas do meu convívio que eu não seguia não sigo na minha conta principal onde eu posto conteúdo. Mas daí eu criei um Instagram pessoal de amigos pra seguir essas pessoas. E quando eu sinto vontade ou quando me mandam algo, eu vou interagir com essas pessoas nessa conta. Mas essa não é a minha conta principal. Essa que é a mudança de chave.
Eu poderia muito bem parar de seguir todo mundo e não ter nem a pessoal e só a profissional. Ou eu poderia largar a profissional e ter só a pessoal, ou não ter nenhuma, entendeu? Existem formas de você encaixar isso. A internet talvez seja a maior ferramenta que temos para modelar e construir a vida que desejamos, pois você pode aprender qualquer coisa por conta própria. E quem sabe transformar isso em sua profissão. Porém, assim como um excelente remédio, a internet pode te destruir se for usada na dose e ocasião errada. A grande questão é parar de rolar vídeos de forma descontrolada e sem sentido, e começar a se policiar para usar isso da maneira correta, buscando aprender, ensinar ou simplesmente definindo o objetivo quando for usar o seu celular. E mais uma vez, isso não significa que você não deve ter momentos para usar a internet como distração, mas apenas que deve fazer isso de forma consciente. Os algoritmos vão melhorar cada vez mais. O mundo irá avançar para um meio digital cada vez maior. O que é offline e online em um dia vão ser uma coisa só. Ou seja, será impossível viver fora disso aqui, fora do digital, para sua profissão, para sua relação, até para sua evolução quanto pessoa. Então, você não precisa evitar comprar aqueles celulares caros que não tem rede social, deixar a tela preto e branco, fazer todas essas coisas que as pessoas fazem. O que você precisa fazer é melhorar a sua percepção e o seu comportamento em relação a isso, a sua autorregulação, aprendendo como fazer isso. É tipo comida, é tipo dieta, sabe? Você pode comer desenfreadamente, blá, 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 comendo muito, você pode ter aquilo controlado e aprendendo, modulando comportamento. As redes sociais são a mesma coisa. E com isso, você consegue desenvolver autonomia e maturidade para usar a internet da melhor forma possível para você, para sua vida profissional, pessoal, espiritual, cultural, qualquer coisa que você queira trabalhar, para fortalecer, para aprender, para criar conteúdo e usar isso da forma correta. E não usar isso da forma mais besta possível, que é tipo passando 10 horas por dia aqui, tentando fugir da realidade, consumindo conteúdos apenas para passar o tempo, enganando o seu tédio e no final das contas perdendo o tempo que você poderia estar usando para melhorar a sua vida como um todo.